Olá, amigos. É com grande alegria que mais uma vez iniciamos aqui a transmissão da nossa lição da Escola Sabatina, o nosso projeto Pão Diário Lês, né? Dizer que você pode estar se inscrevendo no YouTube, Projeto Pão Diário Lês, está recebendo as notificações entre quinta-feira à tarde e sexta-feira de manhã, nos horários, no tempo ali que é disponibilizado os nossos conteúdos, né? Agradecer ao irmão José Martins, que cuida aí da edição dos vídeos, que cuida de fazer alguns movimentos no vídeo, né? E queremos agradecer ao irmão José Martins, que faz esse trabalho. E dizer que, na minha parte pessoal, o Dom Cândido também, entre quinta à tarde e sexta-feira de manhã, esses conteúdos estarão sendo disponibilizados. Ok? Nossa lição de número 5, né? Um projeto aí de 13 lições. Nossa lição de número 5 está tratando, tem como título aqui, calor extremo, né? Um crisol extremo, um sofrimento simplesmente avassalador, né? E como nós pensamos em sofrimento avassalador, é impossível nós não pensarmos na pessoa de Jesus, que ninguém viveu um crisol, uma dificuldade, uma provação tão extrema como a pessoa de Jesus. Vamos pedir para que o Espírito Santo nos ilumine e faremos isso através de uma oração, e peço que você feche seus olhos, curva a tua fronte, para nós orarmos a Deus. Bondoso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque nesse momento iremos abrir a tua palavra, queremos pedir a iluminação do Espírito Santo e perdão dos nossos pecados, para que nós possamos então entender o que o Senhor quer dizer para cada um de nós. Te pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Isaías, o capítulo 53, o versículo 10, encontra o nosso verso para memorização, e você pode estar abrindo aí na sua Bíblia, né? Capítulo 53 do livro de Isaías, o versículo 10, ou pode estar lendo diretamente na lição, na parte de sábado. Calor extremo é o nosso título, é o título da lição de número 5, Isaías capítulo 53, o verso 10, eu vou estar lendo diretamente na lição, assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. Ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua vida, ou a sua alma, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, o resultado dos seus trabalhos, e ficará satisfeito. Nós costumamos dizer, na verdade é um conceito comum, que para muitas vezes você entender aquilo que o verso quer dizer, é importante você fazer algumas perguntas para o verso. E esse verso aqui tem dois momentos, um momento falando a respeito do Senhor Deus e outro momento aqui falando a respeito do Senhor Jesus, né? E no começo do verso diz assim, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Aí nós fazemos uma pergunta, será que Deus se agradou do sofrimento de Jesus? E a resposta é simples, de maneira nenhuma, né? Nós entendemos pela Bíblia que de maneira nenhuma Deus se agradou, digamos assim, ele ficou feliz por fazer Jesus Cristo sofrer. Nós podemos dizer, lendo a Bíblia, que se tivesse outro meio de trazer a salvação a você, a mim, outro meio teria sido usado para podermos nos salvar, para que nós pudéssemos ser salvos. Mas porque não havia outro jeito, outro meio, Deus, na pessoa de Jesus Cristo ali, fez esse sacrifício para salvar o ser humano. O maior crisol, o calor extremo, né? O maior calor que um ser humano, a maior provação que uma pessoa pôde suportar, né? Então Deus não se agradou de fazer Jesus sofrer, enfermar, não se agradou em permitir que Jesus Cristo sofresse de maneira extremada, de maneira horrível, mas não tinha outro jeito, né? Não tinha outro jeito. O pecado era grande demais para que o anjo pudesse pagar o preço, né? O pecado era demasiadamente terrível, demasiadamente grande demais, né? Para que um ser humano comum pudesse pagar o preço, né? Somente a pessoa de Jesus Cristo poderia pagar o preço. E a segunda parte do verso nos diz assim, que Jesus veria o trabalho das tuas mãos, Jesus veria o resultado do seu sacrifício, e isso sim o deixaria
o deixaria satisfeito? Nós costumamos pensar nessa questão da cosmovisão, né? Uma visão ampliada, uma visão de longo alcance, né? Cristo já antevia que você e eu, que nós estaríamos nesse momento aqui, estudando a palavra dele, né? Falando a respeito da salvação que ele conquistou a cada um de nós, né? Tendo a possibilidade de sermos salvos, e isso fez com que Jesus suportasse esse crisol extremado e ficasse satisfeito. Ficou satisfeito pelo sacrifício que fez, né? Certa vez eu estava num posto de saúde, né? Uma UBS. No tempo não recebia esse nome, mas hoje recebe o nome de UBS, né? E eu lembro que uma mãe estava levando o seu filho ali entre 3 e 5 anos, eu não sou muito bom com idade de crianças, enfim, mas o menino tinha que tomar algumas vacinas, e parece que as crianças desde cedo têm um jeitinho todo especial de talvez comover o coração dos pais, e esse menino, eu me lembro com bastante clareza, que ele dizia para a mãe mais ou menos assim: mas mãe, você vai deixar que me furem, né? Porque dói, e dói muito. E a criança dizia para a mãe, né? Você não me ama? Você não me ama? E a mãe com aquela carinha toda sensível, né? A mãe olhava para ele e dizia: não te amo, mas você precisa tomar vacina para você não ficar doente. E, enfim, ele acabou sendo vacinado, chorou demais, né? Ficou bravo com a mãe, e é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso que podemos dizer que aconteceu com Jesus, né? Se pudesse ter outro jeito, né? Se tivesse outro jeito para que nós pudéssemos ser salvos, Deus não teria, né, ficado satisfeito, digamos assim, em permitir que Jesus passasse pelo crisol que passou. E quando nós passamos por momentos terríveis, né, de grande dor e aflição, nós podemos ter uma de duas atitudes, né? Uma de duas atitudes. Em um primeiro momento, as pessoas podemos dizer: não, realmente Deus não existe. Deus não existe porque, se ele existisse, ele não permitia que eu passasse por essa dificuldade toda, né? É possível que eu esteja falando para alguém que esteja passando a dificuldade toda e esteja, nesse momento, pensando exatamente isso. Não, realmente Deus não existe, eu estou num sofrimento terrível, a tribulação realmente é grande, com a família, no trabalho, enfim, eu não aguento mais, é comigo mesmo, com os pecados que eu tento resistir, é muito difícil, eu acho que realmente Deus não existe. E um outro extremo é pensar que, não, de fato, ele existe sim, acredito que ele existe, mas ele fica satisfeito, ele fica contente em ver o ser humano passar por grandes aflições e dificuldades, né? Então, um de dois pensamentos, quando passamos por grandes dificuldades: ou acreditamos que ele não existe, ou que, se ele existe, ele é um Deus sádico. E não é isso que a Bíblia diz que é a pessoa do nosso Deus, né? Calor extremo, então, a lição dessa semana. Vamos avançar aqui na parte de domingo. Está falando a respeito de Abraão no crisol, né? Abraão na provação, né? E peço para que você abra a tua Bíblia aí, no capítulo 22 do livro do Gênesis. Gênesis, o capítulo 22, nós vamos ler 2 versículos. O primeiro versículo é 1 e o segundo é o 2. Gênesis, capítulo 22, o verso 1 e o verso 2, assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Verso 2, acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Intrigante, né? Intrigante. Abraão, avançada idade, com mais de 130 anos, e seu filho com mais de 30 anos, né? Aproximadamente, né? Nunca dá para fechar uma idade absoluta, mas aproximadamente aí com essas idades, tanto Abraão e o seu filho Isaque.
E Abraão, já pensando em aposentadoria, já havia passado por diversas prisões, talvez pensando que agora chegou o momento de deixar todas as suas posses, os seus bens para seu filho administrar e viver bem nessa terra, né, na medida do possível, e de repente vem Deus e diz: olha, Abraão, você está feliz, você está alegre, está contente? Sim, sim, eu sou feliz, eu estou alegre, eu estou muito contente com tudo que o Senhor me deu. E Deus diz: que bom, agora pega o teu filho, que é a razão da tua vida, que é a razão da tua existência, que é a menina dos teus olhos, pega o teu filho, teu único filho, e vá a Moriá, ao Monte Moriá, e ali oferece em sacrifício a mim. E Deus pede para Abraão esse sacrifício e Deus se cala, né? A gente costuma dizer que a maior honra já dada a um ser humano foi essa dada a Abraão. Nós vamos explicar por quê, né? A maior honra já dada a um ser humano foi essa dada a Abraão. Outra coisa que eu quero dizer, antes de nós continuarmos esse bate-papo aqui, falando a respeito de Abraão, é a respeito de, olha, não espere você entender tudo sobre tudo para entregar a sua vida a Jesus. Não espere compreender todas as coisas da vida, compreender tudo sobre todas as coisas para entregar a vida a Jesus. Não espere compreender todas as frustrações, dificuldades da vida para poder entregar a vida a Jesus, né? Porque isso não vai acontecer. E não é nessa terra que nós teremos todas as respostas para os grandes sofrimentos dessa vida. Você quer respostas para os grandes sofrimentos dessa vida? Você precisa então estar no céu, diz a Bíblia. Lá nos céus você vai entender você vai ter todas as respostas, vai ter elucidado diante de ti todas as dificuldades que o ser humano passou e que você passou nessa terra. Mas, enfim, Abraão não entendia o motivo pelo qual Deus pediu para que entregasse Isaac, né? A razão da tua existência, ele é a menina dos seus olhos. Abraão não entendia, mas Deus fez esse pedido a Abraão, ou de certa forma Deus deu essa ordem a Abraão e Deus se calou. E Abraão pega seu filho, enfim, vai até o local que Deus pediu para que ele fosse, né? E algum dos pensamentos que Abraão poderia ter era: mas como é que Deus vai cumprir a promessa de fazer através de mim e de meu filho uma grande nação se eu vou ter que sacrificar o meu filho? Não combina? Como é que Deus vai fazer que de Isaac saia uma grande multidão se ele está pedindo o meu filho em sacrifício? E nós podemos dizer o seguinte para ti: se Deus pediu para você fazer alguma coisa, ainda que pareça um absurdo, faça. O resultado das coisas não é um problema teu. A questão nossa é obedecer a Deus. E o restante das coisas Ele fará, né? A Bíblia diz: entregue o teu caminho ao Senhor e confia, e o restante Ele fará, né? De repente, falando para alguém aí que entendeu pela palavra de Deus que deve obedecer exatamente os seus mandamentos, mas de repente a sua rotina de vida, talvez a rotina de trabalho, não permite que ele obedeça a Deus de maneira correta, e ele fique pensando o que ele vai fazer. Não, você não precisa pensar o que você vai fazer, você precisa fazer, pelo poder de Deus fazer. Mas o que vai acontecer com o meu emprego, com a minha casa, com a minha família? Aí já é com Deus. Se Ele pediu para você obedecê-lo, obedecer aos seus mandamentos, obedecer às suas orientações, e a sua vida não condiz com aquilo que a palavra dele quer, obedeça a Deus. E aquilo que não condiz, deixe nas mãos de Deus, que Ele vai fazer o que for melhor, sem dúvida alguma, para você, para mim, para cada um de nós. Mas, enfim, né? Abraão leva seu filho até o monte, e nós sabemos ali do resultado. Deus não permite que Abraão sacrifique seu filho, mas Abraão então teve a honra de sentir palidamente na pele, palidamente um pouquinho, que foi o sofrimento de Deus ao ter que oferecer o seu filho, ao ter que dar o seu filho como sacrifício para cada um de nós, né? Ao Senhor agradou moê-lo. Ao Senhor não agradou moê-lo, né? O capítulo 53, verso 10, nosso verso memorizado de sábado. Ao Senhor não agradou moê-lo, mas não tinha outro jeito, né? E Abraão, então, teve a honra de sentir na pele um pouco que foi
do sofrimento que Deus teve que passar em oferecer seu filho em sacrifício. Mas a chave, a lição diz assim, por que Abraão? Porque Deus fala com Abraão e se cala. Deus dá essa orientação para Abraão de sacrificar seu filho Isaque e se cala, mas Deus se calou, não falou mais. E por que Abraão foi até o fim para obedecer a Deus, né? E a chave é a sobrevivência, a chave foi o fato de que Abraão ter conhecido a voz de Deus, explicando isso aqui. Por que Abraão foi até o fim? Porque Abraão se relacionava com Deus em todo o tempo. Abraão estava acostumado a ouvir a voz de Deus. Abraão se relacionava com Deus em momentos bons e momentos difíceis. E quando Abraão ouviu a voz de Deus nesse momento difícil, ele reconheceu a voz de Deus e por isso obedeceu. Você já entendeu o recado de Deus para você. O recado de Deus para você é se relacionar com ele em momentos bons e momentos ruins, porque nos momentos bons e nos momentos ruins, se você se relaciona com Deus, você continuará tendo confiança nesse Deus. E por que nós estamos dizendo isso? Porque, infelizmente, algumas pessoas que parece que no crisol, no calor extremo, ele esquece que Deus está com ele, né? Porque ele parece que Deus só está com ele, só está conosco nos momentos bons, mas a Bíblia não ensina isso. Isso não é uma teologia verdadeira, né? Isso não é uma teologia verdadeira bíblica, né? A teologia verdadeira bíblica diz que nós devemos relacionar-se com Deus em todo o tempo, né? Porque na vida cristã, na vida aqui nessa terra, nós teremos momentos bons, mas nós também teremos momentos ruins, né? Na parte de segunda-feira, a lição trata aqui a respeito tem como título aqui, o rebelde Israel, né? Falando a respeito do povo de Deus, né? Do povo de Israel, né? E acabei de dizer que Abraão foi uma das pessoas mais honradas em sentir na pele um pouco do que foi o sofrimento de Deus ao ter que dar seu filho. Mas aqui, quando nós chegamos à parte de segunda-feira, falar a respeito de Oséias, né? Oséias é um caso bem curioso, e podemos dizer que Oséias também foi uma das pessoas mais honradas, porque Oséias sentiu na pele, de certa forma, o que Deus passou, o sofrimento, o crisol que Deus passou com o seu povo rebelde, né? A lição diz assim no começo da parte de segunda-feira. A história de Oséias tem lições poderosas para nos ensinar, né? Essa história deveria ser uma parábola, né, da relação sobre Deus com Israel, né? E ainda diz assim, a situação desse profeta é singular. Interessante isso aqui, né? Alguns comentaristas bíblicos, eles não entendem ou não aceitam, de certa forma, que essa história seja literal em algum momento. A história, digamos assim, que é tão absurda, que é mais fácil você pensar que talvez seja uma parábola do que realmente uma história verídica. Mas, amigo, realmente Oséias, ele existiu, o profeta viveu, né? E uma das coisas interessantes é exatamente a questão do nome Oséias, né? O nome Oséias, ele tem a mesma raiz do nome Jesus, né? Em outras palavras, o nome Oséias tem a mesma raiz do nome Jesus, que significa salvação. É como se Oséias aqui estivesse representando o próprio Deus, o nome do profeta, né? Representando o próprio Deus, e Deus o chama para, de fato, o representá-lo, sentir na carne, né? Olha que honra, né? Sentir na carne, palidamente, aquilo que Deus sente, né? Em ter que lidar com seus filhos rebeldes, né? E Deus chega para o profeta Oséias e diz que ele precisa casar-se, né? E o profeta, de fato, casa-se, né? E eu vou ler aqui a pergunta 2, que diz assim, que método Deus disse que usaria para atrair Israel de volta a si? Nós vamos explicar isso aqui, né? Deus pede para o profeta casar-se, o profeta casa-se com a esposa, sua esposa chama Gomer, e tem filhos com essa esposa, mas infelizmente esses filhos não eram do profeta. É exatamente isso, triste, né? Os filhos não eram do profeta. Em dado momento da sua vida matrimonial, Gomer se separa, ou abandona o profeta, e vai atrás de amantes, e ela tem filho com o primeiro amante, e o relacionamento com o amante não dá certo.
E Deus pede para o profeta, vá atrás de Gomer e traga de volta, e ame a Gomer. E o profeta fica, mas Senhor, como não, vai lá e traga a Gomer. Ele faz isso. Ele faz isso a primeira, a segunda, a terceira vez. E todas as vezes que ela abandonava o profeta e Deus pedia para ele ir atrás e trazer, ela voltava grávida. E ele sempre colocava o nome dos filhos representando a traição de Gomer. Por exemplo, tem um filho cujo nome Esse Filho Não É Meu. Imagina, né? Esse filho não é meu, era um dos nomes dos filhos, de um dos filhos do profeta aí, né? Mas, enfim, né? A lição diz como é que Deus atrairia a Israel, né? A Israel rebelde, Israel que se envolvia com outros deuses, né? A prostituição espiritual, né? Por mais que Deus se apresentasse como aquele que concede as bênçãos, o sol, a chuva, a colheita, Israel por um momento estava com Deus e por outro momento abandonava Deus e servia a outros deuses. E Deus continuava amando. E Deus continuava amando o seu povo, e indo a seu povo, através. Como é que Deus fazia isso? Ia a seu povo através dos profetas e pedia que voltasse, que se reconciliasse com Deus, porque Deus os amava. E o povo se levantava, recobrava um pouco da espiritualidade, recobrava um pouco da razão, voltava para Deus, mas dado momento largava das mãos de Deus mais uma vez. Então, como é que Deus atrairia os seus filhos rebeldes? Através do amor, né? Através do amor. Com cordas de amor, Deus atrairia esses teus filhos, né? Porém, a profecia diz que, especificamente Oséias dizendo aqui, Oséias diz que Deus mandaria dificuldades, né? Permitiria que dificuldades recaíssem, né, sobre o povo, que outras nações viessem e destruíssem esse povo. E essa seria também uma forma de Deus atrair o povo. Também seria uma forma de demonstrar amor. É difícil pensarmos assim, né? Deus, às vezes, permite que dificuldades nos aconteçam para que abram nossos olhos, para que nós vejamos que estamos andando por caminhos que não são corretos, né? E isso é amor. Deus permite que isso aconteça por amor. Ainda que nós não entendamos e ficamos chateados com Deus, Deus permite por amor, porque talvez realmente não existiria outro meio de nos chamar a atenção para nós voltarmos do caminho errado. Bom, vamos avançar aqui, né? Oséias, o capítulo 2, o versículo 2 e 3, você pode estar lendo na tua Bíblia com tranquilidade, eu vou estar esmiuçando aqui o verso aqui, né? Deus dizendo, né? Eu deixarei você despida, e eu deixarei a terra seca, e eu te matarei de sede, né? Deus deixaria que a colheita fosse ressequida, né? Deus não mandaria a chuva sobre a terra para que o povo se voltasse a ele, né? Para que o povo se voltasse a ele, né? O capítulo 2, o verso 5 e 7 do livro de Oséias, você pode estar lendo aí na sua Bíblia, com tempo, quando você tiver, diz assim, né? Resumindo aqui o verso, você disse que iria atrás dos seus amantes, porque os seus amantes te suprem as necessidades, porém não os achará e tornará seu marido. Interessante isso aqui, né? Gomer, ela se afastava do seu marido, né? A esposa de Oséias se afastava do seu marido e se envolvia com seus amantes que a abandonavam, né? E ela era traída novamente para Oséias, porque entendia o amor de Oséias, que Oséias tinha para com ela, e tentando aqui explicar de uma maneira prática para você, a Bíblia está dizendo assim que você que conhece Jesus e se afasta dele, se envolve em tantas outras formas de existência, você nunca estará satisfeito. E no seu coração, no fundo do seu coração, você ouve o Espírito Santo falar contigo, te chamando para casa. Você nunca está totalmente feliz longe de Deus. É isso que a Bíblia está falando. Nem você que já o serviu
que já participou da sua Santa Ceia, que já foi batizado na igreja, nem você que já o serviu de maneira direta, quanto você que nunca o serviu, né, de maneira direta, mas que é um filho dele pela criação. Todos nós somos filhos de Deus, e existe no seu coração um sentimento, você sabe, as coisas que você faz no íntimo não te satisfazem, pode satisfazer enquanto você está ali cometendo as coisas contrárias à palavra e à vontade de Deus, né? Mas no íntimo, quando você está com você mesmo, você sente, né? Está claro para você que isso não te satisfaz, né? E você é atraído para Deus. O Espírito Santo toca no seu coração para que você seja atraído para Deus, né? Oséias, no capítulo 2, verso 8, verso 9, diz, deixa eu ver aqui, interessante isso aqui, né? Os seus recursos, né? Eu tirarei os seus recursos, diz Deus, né? E mostrarei a vergonha da tua nudez, né? E no versículo 10 do capítulo 2 do livro de Oséias diz assim, né? Mostrarei as tuas vergonhas diante de teus amantes, e eles não poderão te livrar, né? Eu deixarei você nua diante de seus amantes, né? E eles não poderão te livrar, né? Falando especificamente para o povo de Israel, né? Eu tirarei as tuas bênçãos, os seus recursos, a bênção sobre a natureza, a bênção da chuva no tempo certo, eu tirarei a sebe da terra, e os teus amantes não poderão te satisfazer, os teus amantes não poderão dar os recursos que você precisa, né? Aí alguém pode pensar, né? Mas isso é prova de amor? Se tivesse um outro jeito de Deus atrair o povo de Israel a ele, realmente não teria chegado nesses extremos, né? Deus queria atraí-los com corda de amor, mas esse ato desesperado de Deus, podemos dizer assim, em desfazer essas ameaças condicionais ao povo de Israel, também era uma manifestação do seu amor, né? Para que eles pudessem voltar para Deus, né? Parte de terça-feira diz a respeito de Jó, né? E o subtítulo aqui é Sobrevivendo por meio da adoração. Interessante isso aqui. Eu vejo Deus nesse capítulo 1 aqui do livro de Jó, como um pai coruja, né? Eu vou explicar isso aqui para você. Eu peço para que você abra a tua Bíblia aí no livro de Jó. Jó, o capítulo é o 1. Jó, o capítulo 1. Nós vamos ler aqui o versículo 6, o que diz a Bíblia, né? Versículo 6. E depois nós vamos considerar alguns outros versos aqui, né? Na verdade, vamos ler Jó, capítulo 1, o verso 6 ao versículo 8. E assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. Jó, capítulo 1, verso 6 ao verso 8, assim diz a Bíblia, né? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Verso 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens, Satanás? De rodear a terra e de passear por ela. E o versículo 8 diz: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a mim, e que se desvia do mal, né? Por que eu estou dizendo aqui que Deus é um pai coruja? É gostoso pensar essa questão, né? Deus é um pai coruja, né? Aquele que demonstra profunda admiração por seus filhos. Olha que coisa maravilhosa, querido. A profecia diz aqui que Deus ele fica orgulhoso e ele demonstra diante de todo o universo a admiração que ele tem por você, né? E a admiração que ele tinha por Jó. Porque mesmo vivendo num mundo que era governado ali por Satanás, né? Jó ele era temente a Deus e se desviava do mal, né? E Deus fala para Satanás assim: olha, está vendo? Nesse mundo onde você governa, olha Jó, né? Que se volta para mim, que quer obedecer-me aí, né? Um pai orgulhoso do seu filho, né? Deus está orgulhoso de você, que você busca poder em Deus, poder nele, para poder se desviar do mal e obedecê-lo, né? Deus está orgulhoso de você e confessando o seu nome diante de seus anjos, diante de todo o universo, né?
Coisa maravilhosa. Isso você pode ler em Apocalipse capítulo 3, verso 5, né? Deus confessando o seu nome diante de todo o universo. Mas o interessante aqui que é no versículo... Aliás, outra coisa interessante, porque segue aqui esse diálogo, é no versículo 9, quando o inimigo, Satanás, responde para Deus. No versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a ti? Acaso não o cercaste com bênçãos a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e os teus bens se multiplicaram na terra? Verso 11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se ele não blasfemará contra a tua face. Interessante aqui, né? Questão aqui da petulância, digamos aqui, do inimigo, né? Por acaso é em vão que ele te serve? Ele te serve porque o Senhor dá bem, o Senhor dá casa, o Senhor dá carro, o Senhor dá saúde para Jó. Tira todas essas coisas dele para ver se ele continuará te servindo, né? Em outras palavras, é isso que Satanás está falando para Deus, né? Sabe que Satanás também está falando para Deus que eu e você, ou que o ser humano, de uma maneira geral, só serve a Deus porque eles veem o resultado de bênçãos recebidas, porque o Senhor abençoou nossa família, porque temos casa, porque temos carro, porque a nossa empresa vai bem, né? Mas se tirar essas coisas todas, é isso que Satanás está falando, nós nos afastaremos de ti, eles se afastarão de você, o ser humano se afastará de você. Queridos, você já deve ter visto algumas igrejas que pregam algo nessa linha, né? Que você é cabeça e não cauda, que você aceitou a Jesus e nenhuma dificuldade mais pode acontecer na sua família, que você precisa ser um grande empresário, que você precisa ter 2, 3, 4 carros, ter 5, 6 empresas, etc. e tal. Esta não é uma teologia bíblica. Essa é uma teologia apresentada, digamos assim, por Satanás, né? Essa não é uma teologia apresentada por Deus, não é uma verdade apresentada por Deus para aqueles que o servem. Em resumo aqui da história, porque você pode estar lendo toda essa história aqui no capítulo 1 do livro de Jó, do versículo 6 até o capítulo 2, o verso 10, mas eu vou estar resumindo aqui o que diz a história. Então, Deus diz para Satanás: olha, então, eu permito que tu toque nos teus bens, só não toque na vida, né? E Jó, então, recebe a notícia de que os teus gados todos foram destruídos, que acabou-se a tua lavoura, e por fim, Jó recebe a notícia que os seus filhos todos morreram, né? E no capítulo 1, o versículo 20, eu peço para que você abra a tua Bíblia lá, em Jó capítulo 1, verso 20, olha o que diz a Bíblia. Depois que Jó recebeu todas essas informações dos teus servos que haviam sobrevivido, Jó disse no versículo 20, nós vemos essa atitude aqui de Jó no versículo 20 e também no versículo 21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. Que coisa maravilhosa, né? Satanás disse que, olha, ele só te serve porque nenhuma dificuldade ele passa. E na dificuldade extrema, Jó mostrou que estava profundamente triste com tudo o que tinha acontecido, raspou a sua cabeça, rasgou as suas vestes, sinal de um grande sofrimento, de grande angústia, mas Jó adorou a Deus, né? Amigo, Deus está dizendo para você e para mim que se porventura nós fomos acometidos por grandes dificuldades na nossa vida, que nós devemos seguir adorando a Deus. Está tudo bem, adore a Deus. Está no crisol, adore a Deus. Está num crisol extremado, continue adorando a Deus, né? E no versículo 21 diz assim: no saí do ventre de minha mãe, e não voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, para aquelas pessoas que talvez tenham a ideia de que as pessoas só servem a Deus por causa dos seus benefícios, das suas bênçãos, a história de Jó diz que não. Existem muitas pessoas que servem a Deus, a maioria delas que servem a Deus por aquilo que Deus é, e não por aquilo que Deus proporciona a elas, né? Eu quero fazer uma leitura rápida aqui, que no final aqui da parte de sexta-feira diz o seguinte:
Em Jó capítulo 1, verso 20 e 21, nós vemos 3 aspectos sobre servir a Deus. O primeiro aspecto é que Jó entendeu que não tinha direito a reivindicar coisa nenhuma, né? Jó não tinha direito a reivindicar coisa nenhuma. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Algumas vezes, algumas situações acontecem em nossas vidas que a gente diz, Senhor, mas eu sou teu filho, eu te sirvo, eu guardo os seus mandamentos, eu devolvo o dízimo. E a Bíblia diz que Deus olha para você e que direito você tem? Olha para você de fato. Por que tu veio à existência? Que direito você tem? Jó entendia que não tinha direito nenhum diante de Deus. Ele entende essa questão. No segundo momento, aqui, na segunda lição que nós entendemos, Jó entende que Deus tem um controle de todas as coisas, né? O Senhor deu e o Senhor o tomou. Nada acontece na vida cristã, na vida de um filho de Deus, se não for com a permissão de Deus, e Jó entendia isso, essa maturidade que nós comentamos na lição passada, né? O Senhor tem o controle de todas as coisas. Um terceiro aspecto que nós acabamos de ler, Jó, ele confirma, né, a sua crença na justiça divina, né? Bendito seja o nome do Senhor, né? E em nenhum momento Jó, ele pecou contra Deus. Então, que história simplesmente maravilhosa, essa parte da lição falando a respeito de Jó. Na parte de quarta-feira, fala a respeito de sobrevivendo pela graça. Interessante isso aqui, né? E vem falando aqui dos sofrimentos do apóstolo Paulo, né? E eu vou pedir para que você abra a tua Bíblia no capítulo 5 do livro de 2 Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 7, assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, né? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, né? Eu não preciso ver as bênçãos de Deus acontecer para que eu creia nele. Eu creio nele, diz o apóstolo Paulo aqui no capítulo 5, verso 7. Não por aquilo que eu vejo, mas pela fé que eu tenho nele. Interessante aqui, né? Nós andamos pela fé e não pela vista, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam, né? Mas a convicção de fatos de que você não vê, né? É isso que diz o capítulo 5, o verso 7. E é um convite para nós andarmos pela fé e não pela vista, né? Possível que você esteja passando um crisol difícil demais, mas entenda que existe um Deus coordenando todas as coisas ali, né? Creia. Olhe pela fé, né? Veja pela fé um Deus conduzindo a sua vida. Na parte de quarta-feira, aqui fala a respeito das grandes dificuldades que o apóstolo Paulo teve, tá? Pelos grandes crisóis que o apóstolo Paulo passou. E eu vou pedir para que você agora vá ao capítulo 11, do mesmo livro, 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 23 em diante, até o 29, eu vou fazer a leitura aqui, capítulo 11 de 2 Coríntios, aos Coríntios, versículo 23 ao versículo 29, assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. Apóstolo Paulo falando, né? Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoite, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi do judeu quarentenas de açoites. Eu vou tentar resumir todos esses versículos, porque são muita coisa, né? Fui 3 vezes fustigado com vara, apedrejado, passei por naufrágios, dormi ao relento. O versículo 26 diz, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, entre falsos irmãos. O verso 27 diz assim, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. O verso 28, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Verso 29, concluindo, diz, quem enfraquece, que eu não tenha enfraquecido, né? Quem se escandalize, que eu não me inflame. Interessante, o apóstolo Paulo falando das suas
das suas aventuras, não podemos ver nem desventuras, né? Das suas aventuras e dos seus prisões. Né? Será que nós manteríamos a fé como manteve o apóstolo Paulo em meio a tantas dificuldades que ele passou? Né? Acredito que sim, né? Pela maturidade que o apóstolo Paulo conseguiu, né? E essa maturidade que nós buscamos conseguir, Deus permitiria que essas coisas acontecessem se ele entendesse que nós poderíamos passar por esses prisões. A orientação, né? Ou a certeza que a Bíblia nos dá, né? Que Deus não permite que nos venha tentação ou provações que nós não podemos suportar. Mas é interessante essa questão que o apóstolo Paulo diz aqui, né? Se você, essas coisas todas que ele diz aqui, se nós irmos no capítulo 1, o versículo 8, capítulo 1 de 2 Coríntios, versículo 8 e o versículo 9, interessantes essas questões aqui que o apóstolo Paulo está colocando aqui, né? O versículo 8 diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida, verso 9. Contudo, já nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós mesmos, né? E sim no Deus que ressuscita os mortos. O apóstolo Paulo está falando aqui que na Ásia Menor eles passaram dificuldades extremas, que eles pensaram que a morte era certa. Olha, realmente agora nós iremos morrer, estamos pregando a palavra de Deus, estamos servindo a Deus e agora nós estamos à beira da morte. Agora nós iremos morrer, né? Só olha o que diz o versículo 11, né? Interessante aqui, né? O versículo 11 diz assim, capítulo 1, deixa eu me ver aqui. Aliás, versículo 11, não, verso 10, desculpe. O versículo 10 diz assim, o qual, falando de Deus, né? O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Interessantíssimo isso aqui, né? O apóstolo Paulo fala que passou por prisões terríveis, né? Fala da tua crença em Deus, né? E o verso 10 ele diz que Deus nos livrou e ele continuará a nos livrar. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está falando, todos esses prisões que nós estamos passando aqui, ele nos confirma na fé de um Deus que nos protege. Se nós tivermos que morrer, nós vamos morrer. Mas se nós não morrermos, nós vamos continuar seguindo as orientações desse Deus e ele nos livrará. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está falando assim, no futuro, estou passando por um crisol terrível aqui, mas Deus está me livrando desse crisol, posso morrer nesse crisol, mas se eu não morrer, Deus vai me fazer eu passar por esse crisol e eu vou continuar servindo a ele. E outros crisóis virão, e Deus continuará a me livrar. Que coisa maravilhosa, que demonstração de fé incrível, assim, né? É possível que você esteja falando para alguém que esteja passando um crisol difícil, né? É possível que Deus aí esteja permitindo que esse crisol aconteça com você, para que te faça refletir a respeito de algumas coisas, né? Mas Deus está contigo nesse crisol, você passará por esse crisol, mas fique firme no Senhor, que outros crisóis virão. E esse mesmo Deus que está contigo nesse crisol, que vai fazer com que tu passe por esse crisol, ele também estará contigo em outros crisóis e te fará passar também por esses outros crisóis. Interessante essa questão aqui do apóstolo Paulo. No capítulo 1, o versículo 4, é interessante essa questão, né? O versículo 4 diz assim, é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Interessante aqui, né? A Bíblia está falando que muitas vezes nós temos essa ministração, né? Que muitas vezes Deus permite que nós passemos por esses prisões, não apenas para que nós nos acheguemos mais a Ele, ficamos mais perto dEle, nos reconsagremos a Ele, nos consagremos a Ele, mas também Ele permite, porque através dessas angústias nós ministraremos, nós pregaremos a outras pessoas que também precisam de Deus e falaremos da nossa experiência pessoal, né?
O capítulo 4, o versículo 15 do livro de Hebreus, está falando a respeito de Jesus e falando que Jesus Cristo pode nos socorrer em todos os momentos, né? Pode socorrer em todos os momentos, porque ele passou na pele todo o sofrimento, né? Acima, na verdade, né? Mas todo o sofrimento que uma pessoa passa, Jesus Cristo passou, né? Pela sua própria experiência, Jesus Cristo pode te socorrer. E nós, pelas experiências de crisóis que muitas vezes nós passamos, nós podemos ser instrumentos de Deus para apoiar, amparar o angustiado e dirigi-los a Deus, né? Na parte aqui de quinta-feira, falar a respeito de calor extremo, e aqui nós concluímos a lição dessa semana, né? E aqui nós concluímos a lição dessa semana. E nós concluímos mais uma vez falando que nós dissemos lá na parte do domingo, né? Que não é nessa terra que nós entenderemos todas as coisas. Não é nessa terra que nós entendemos todas as coisas. Se você quer entregar a vida a Deus, apenas quando você tiver a resposta para todas as suas perguntas, para todos os sofrimentos, talvez, que você vê nesse mundo e talvez na sua vida, desculpe, amigo, mas infelizmente esse dia não vai chegar, né? Não é nessa terra que nós receberemos a resposta de todas as nossas provações. Mas no livro de 1 Corinto, agora, né, um livro antes, no livro de 1 Corinto, o capítulo 1 Corinto, o capítulo é o 15, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui também. 1 Coríntios, o capítulo é o 13, o versículo é o 12, assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. Deixa eu ver, 1 Coríntios, o capítulo 13 e o versículo 12, diz assim a Bíblia: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, agora eu só vejo parcialmente, mas um dia que eu estiver no céu, o dia que nós estivermos diante de Deus no céu, todas as coisas nos serão reveladas, né? O capítulo 43 do livro de Isaías, o versículo 1 ao versículo 7, você pode estar lendo ali. Ali está falando dos sofrimentos que talvez o povo de Deus passaria no meio de água, no meio de fogo. Em resumo, está falando do sofrimento que os filhos de Deus podem passar, que os filhos de Deus passariam. E no capítulo 43 do livro de Isaías, versículo 1 ao versículo 7, uma coisa maravilhosa. Nesses momentos de grandes dificuldades, a Bíblia diz que Deus estaria com o seu povo, né? Abra a tua Bíblia lá no livro de Isaías, o capítulo é o 43, deixa eu ver aqui, Isaías, o capítulo é o 43, o versículo, vamos ler o versículo 2, diz assim, né? Versículo 2, Isaías 43, quando passarem pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te imergirão, quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, né? Começo dos versos aqui, né? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. E aí a gente pode apresentar, quando passarem pelas águas, pelos grandes crisóis, pelas grandes dificuldades, com problemas na família, com problema no trabalho, com problema financeiro, seja qual for o problema que o servo de Deus passe, a certeza é que Deus estará com ele. É isso que diz a santa e poderosa Bíblia. Essa teologia de que aceita Jesus e todas as coisas ruins nunca mais vão acontecer contigo, isso não é uma verdade bíblica, né? O Salmo 23, verso 4, a profecia diz assim, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, porque nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, mas a grande certeza é que em meio ao vale da sombra e da morte, o Senhor estará conosco. E eu quero finalizar aqui com algumas leituras rápidas, né? O que a Bíblia ensina sobre as ações de Deus, né? Pergunta 7. O que a Bíblia ensina sobre as ações e o caráter de Deus, né? E aí no Salmo 103, o verso 13, a profecia diz assim, né? Como um pai se compadece dos teus filhos, assim o Senhor tem misericórdia dos teus filhos, né? Assim como um pai se compadece dos seus filhos, um pai pecador, assim como um pai pecador cheio de pecado se compadece, se angustia pelos seus filhos, assim Deus se compadece. Esse ser que não tem pecado, ele se compadece de ti também, né? Mateus capítulo 28, verso 20, o Senhor Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, nos momentos bons e nos momentos difíceis,
estou convosco todos os dias. Em 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 13, a profecia diz, né? Deus não permitirá que nós sejamos provados acima das nossas forças. Pelo contrário, antes Ele nos dará poder para passar por essas provações. Creia, se você está passando por um crisol, Deus dará poder para você vencer esse crisol. Em 1 Pedro, capítulo 1, o verso 7, finalizando aqui, diz: uma vez confirmada a vossa fé por meio dessa grande tribulação, desse grande crisol, a vossa fé redundará em louvor e glória. E redundará em louvor e glória quando? Redundará em louvor e glória depois que a sua fé for confirmada na vinda de Jesus Cristo. Em outras palavras, a sua fé te levará à salvação em Jesus Cristo. Amém? Parte de sexta-feira, finalizando, diz: e se na providência de Deus somos chamados a suportar provações, aceitemos a cruz e bebamos o amargo cálice, lembrando-nos de que é a mão de um pai que os traz aos nossos lábios. Confiemos nele, tanto na luz quanto nas trevas, né? Amigo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer a luz dele sobre ti, sobre mim também, né? E que nós possamos nos relacionar com Deus em todo o tempo, nos momentos bons, nos momentos difíceis, porque relacionando-nos com Deus, tanto nos momentos bons quanto nos momentos difíceis, seja em qual for os momentos, nós ouviremos a voz de Deus falar aos nossos ouvidos, nós sentiremos a presença de Deus juntamente conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e nos prepare para um outro encontro. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Feche teus olhos, oremos a Deus. Bondoso Deus, muito obrigado por passarmos esse tempo aqui discutindo a tua palavra. Nos prepare para outros momentos como esse. Nos ajude, através dos crisóis, a nos achegarmos mais a ti. Que aprendamos as lições desses crisóis e possamos, então, ter a vida totalmente escondida no Senhor. Nós te pedimos essas bênçãos com perdão dos nossos pecados, por amor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que possamos nos encontrar, se Ele quiser, para uma outra transmissão. Forte abraço. Jó, como pôde ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pôde ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar.
somos